mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nangaya mon. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, hoje nós vamos entrar num tema muito sério do que está acontecendo nesse fim dos tempos. Que isso é para você levar a sério do que Jesus nos alertou, o que Jesus alertou aos seus discípulos, tá? Então o tema de hoje é sobre O tema de hoje, irmãos, é sobre as falsas cristãs mulheres, como também falsos pastores, falsos profetas, enfim, a todos esses falsos pastores da teologia que estão misturados com política, são igrejas dos governos da Babilônia, tá? Então, o tema que nós vamos, a partir de agora, conhecer é sobre as mulheres, da qual o diabo, como fez no Jardim do Éden, em iludir, enganar a própria mulher, que é Eva. E nesse fim dos tempos, o diabo já fez isso, de iludir a mente de várias mulheres e homens também, tá? E líderes. Então vamos aqui, irmão, ler Mateus. Vamos ler aqui Mateus. Mateus 24, versículo 10. Olha só, irmão. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, nós temos que pegar aqui, irmão, algo muito importante. A Bíblia fala em trair um aos outros. Em questão de odiar esses falsos cristãos, essas falsas cristãs mulheres, ela não vai dizer para você que lhe odeia, que não gosta de você, não. Nós temos que pegar aqui primeiramente a palavra trair um aos outros. Como é que esses falsos cristãos, essas falsas igrejas vão trair os próprios escolhidos? É exatamente isso que eu quero aqui revelar para você. Tem várias mulheres seguindo somente aos líderes, o que os líderes pregam, que são os líderes das teologias. O pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Balaão, esse que você está vendo aí na tela. Então, esse pastor Osiel Gomes, que eu vou trazer o vídeo, a prova, para que vocês sejam testemunha. Ele diz que é para você estudar a Bíblia, mas também um pouquinho de teologia, de filosofia. É exatamente isto que vai causar a cegueira de todos aqueles que estudarem as tradições dos homens, que são teologia, filosofia, todos aqueles irmãos que correm para esses estudos, para se achar os tais, serão cegados pelo espírito do erro. Eu estou aqui brincando com vocês. É tanto que você vê que nas pregações do pastor Osiel Gomes, de vários pastores da teologia, você encontra blasfema contra a palavra de Deus. Pregações além da doutrina do Senhor são acréscimos que eles fazem, mas só quem observa é que lê Bíblia dia e noite. Aquele que o Espírito Santo alerta que há um grande perigo nessas pregações, chamada palavra astúcia. Então, irmão, eu quero aqui agora revelar para você. Então, essas mulheres e homens cristãos, né, os cristãos que estão partindo para o outro lado, como essa foto que você está vendo aí, isso, exatamente. Essa igreja que fala de Jesus, que prega o Evangelho, são falsos evangelhos, porque ela, essa Maria Silva, ela está junto com os próprios inimigos de Deus e publicando esse vídeo para ensinar o mundo, para ensinar os cristãos, os próprios inimigos de Deus, os idólatras, porque esses homens das sabedorias humanas que só falam das criaturas,
ele só fala de criatura, irmão. Esse homem não fala de Cristo. Ele não honra mais a Cristo, ele só fala mais de criatura, de coisas, palavras bonitas. Então você veja que essa falsa mulher cristã, essa, não sei se é bispa ou pastora, porque não existe pastora, tá? Eu chamo pastora assim porque é ela que diz. Mas para Deus não existe mulher pastora, tá? Então ela está aí traindo a vocês, levando vocês a receber esse ensinamento desse idólatra Fábio Toniel. Os padres, eles estão agora se escondendo como pastor, estão disfarçados como cristão. Vocês têm que se acordar para isso, irmão. Tem que se acordar para isso. Quem eles mais estão pregando? Quem eles mais estão honrando? Irmão, o que eu vejo eles falar de criatura, é falar de próximo, é de pobre. Eu não vejo Cristo, a palavra, o Evangelho ser pregado. Então, você já viu aí, irmão, como eu falo da traição. A traição significa isso. Trair os irmãos significa isso. É você ser levado ao ensinamento desses idólatras, o ensinamento dos pastores da teologia. Porque esses pastores da teologia não estão falando mais Cristo. Eles só usam o nome de Deus, só usam o nome de Jesus. Mas eu não estou vendo ele revelar os mistérios que Jesus revelou ao mundo. Eu não estou vendo isso. Para que as ovelhas fiquem preparadas. Então, irmão, tem outros tipos de mulheres, chamadas mulheres insensatas, mulheres tolas. Mulheres tolas. Eu falo isso porque a Bíblia chama essas mulheres de mulheres tolas, insensatas. Elas não vão ter piedade de vocês. Então essas mulheres se afastaram da Bíblia. Está agora esperando Deus falar. Sabe, irmão? Está esperando Deus falar para pregar o Evangelho. Só esperando Deus falar. Essas mulheres, irmão, decidiram se afastar da lei, se afastar da Bíblia. Por isso que ela só quer esperar Deus falar para pregar. Irmão, se afaste dessas mulheres. Elas foram cegadas pelo espírito do erro. Por mais que você mostrar um texto da Bíblia em português, qualquer criança vai entender. Essa mulher, ela vai rejeitar, ela vai repetir o tempo todo que só espera Deus falar. Então essas pessoas não são de Deus. E quando essas mulheres for fazer uma pregação de profetizar, o Espírito que vai usar ela não é o Espírito Santo. Porque nas pregações que vocês vão ver essas mulheres pregar, irmão, elas vão falar de outro Deus. Ela vai falar palavras que não estão na Bíblia, acréscimo que não está na Bíblia, interrompendo o próprio Jesus. O que você tem que observar dessas pessoas é o que pregam. Está escrito, minha irmã. Irmã, onde é que está escrito que você acabou de falar? Se não tiver escrito, irmão, tenha como falsos cristãos. Porque o espírito do erro está cegando e cegou várias mulheres. E eu quero aqui mostrar para vocês a partir de agora. Eu tenho que ficar esperando Deus falar? Irmão, não existe isso. Não existe isso na Bíblia. De você esperar só Deus falar para poder pregar, para poder... Não, irmão. Veja o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu peço aos irmãos que abrem a sua Bíblia em Provérbios, tá? Vamos para Provérbios, porque Provérbios é um livro incrível que deveria ser pregado em todas as igrejas. Tudo de Provérbios deveria ser pregado nas igrejas. Mas esses pastores da teologia não são de Deus. Eles escolhem versículos isolados, só apenas versículos isolados de coisas boas. Mas as advertências nunca são ditas dentro das igrejas. E até hoje, nesse fim dos tempos, eles ainda continuam a se isolar em versículos de coisas boas, prosperidade. Citar Davi, citar José e Deus abençoou, é somente isto. Para trazer de novo, para encher a igreja, para viver, porque a Bíblia chama esses pastores da teologia de cães engulosos, que não se fartam. São pastores que não querem trabalhar como nós trabalhamos em esforço físico,
se acostumaram a viver das carnes das ovelhas. Então, jamais esses pastores vão revelar, irmão, mistério de deixar vocês preparados para o que vai vir ainda este mundo. Como eles não prepararam vocês para o coronavírus. Todos esses pastores da teologia não prepararam vocês do modo que Deus mandou para estar pronto para o coronavírus. Muitas pessoas se mataram, ficaram desesperadas, a ponto de se matar, como tem aí notícia. Cristão que se matou aí, outro desesperado, vivendo uma angústia terrível. Por quê? Porque esses pastores da teologia não têm verdade do Senhor. Nunca houve verdade dentro da igreja. Só apenas querem falar de campanhas, quebra de maldição, prosperidade. E essas ovelhas nunca foram preparadas. Mas somente o povo de Deus verdadeiro estavam preparados. E esses mesmos pastores deixaram várias ovelhas com medo. Passou, como eu já repeti e disse para vocês, na rádio, na TV, em vários lugares. Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Vários pastores da teologia não deram resposta para as ovelhas. Não deram ânimo, esperança para essas ovelhas. Pelo contrário, mandaram vocês usar isso, usar aquilo e... Irmão, e as ovelhas ficaram atormentadas, temendo o mal. Mas graças a Deus que Deus usou o seu sábio, usou os seus sábios verdadeiros. São poucos. Assim como Deus me usou. Assim que eu me manifestei nas redes sociais para trazer a promessa de Deus sobre as pragas. De repente, esses pastores começaram a publicar na rádio sobre a verdade das Escrituras. Então, quando ele viu que eu falei a verdade, da qual as ovelhas nunca ouviu da boca desses pastores da teologia, que são cegados pelos estudos lá de fora da tradição da teologia. Vocês mesmos é testemunha disso. Mas eles sabiam, irmão, todos esses pastores da teologia, como Osiel Gomes, Sila Malafaia, Marcos Feliciano, sabiam da promessa que está aqui, que nenhuma praga virá àqueles que obedecem os mandamentos. Nenhuma praga virá, porque eu confio somente nesta promessa. E isto não é tentar a Deus. Deus fez a promessa e eu creio nessa promessa. Muitos no deserto não creram na promessa de Deus e morreram. Então Deus deixou a promessa. Esses pastores da teologia, todos eles conheciam, eles sabiam da verdade de Deus, mas nunca revelou para vocês nesse coronavírus. Pelo contrário, meteram medo em vocês. Mas graças a Deus que Deus me usou para manifestar a verdade da qual vocês não conheciam. Porque a Bíblia diz que aquilo que Jó temia veio para ele. Então, se você teme aquilo que está aí, que vem por aí, irmão, vai vir contra você. Mas os verdadeiros cristãos não temem a nada. Os verdadeiros cristãos estão prontos para o que vai vir a este mundo. Então você veja que esses pastores da teologia não têm sabedoria. Porque são cegos, são guias cegos, guiando os próprios cegos. Todos eles, irmão, todos os pastores da teologia sabem. Todos eles sabem que milhões de ovelhas não conhecem a Bíblia. Então foi fácil ele meter medo em vocês, para você usar isso, usar aquilo, e foi fácil. Mas quando ele viu que na terra ainda existem profetas, imitadores de Elias, para confrontar esses profetas de Baal, servo do Senhor, imitador de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, ele viu que ainda existem homens de Deus verdadeiros que não temem a nada neste mundo. Então, imediatamente, eu já ouvi na rádio eles mudarem de ideia e publicar o que estava realmente, o que ele conhece, publicar para as ovelhas. Né? Então é assim, irmão. É assim que está acontecendo ao mundo. Mas eles ainda continuam na mesmice, na repetição, falando de prosperidade, de riqueza, Mas vocês serão pegos de surpresa mais uma vez e vão se espantar
pelo que vai acontecer neste mundo ainda. Deus já confundiu vocês da prosperidade por 3 vezes, como eu profetizei que veria algo, que é algo atrás de algo. Assim veio o coronavírus, chamado coronavírus 19, né? O coronavírus já veio outro nome. Depois veio outro coronavírus diferente que irmão, um coronavírus forte. Foi a profecia que o sábio do Senhor fez. Eu fiz essa profecia da Bíblia, que o mundo se tornaria pior. Mas não fique aí se alegrando, porque vem aí a vacinação. Porque a Bíblia tem que se cumprir o que ela diz. É apenas um momento da paz, da alegria, da prosperidade. É apenas um momento. Não deboche dos verdadeiros do Senhor que profetiza a guerra. Não deboche. Porque tem algo aqui que vai se cumprir. E quando se cumprir, muitos dentes vão ranger, muitas almas vão viver aflitas, mas será aterrorizante. Esse coronavírus não é nada ainda pelo que ainda vai vir. É questão de tempo. Deus vai dar tempo para deixar vocês à vontade. Mas o povo de Deus verdadeiro não vive à vontade. Não vive em silêncio. Ele vive ativos, pregando, alertando e mostrando o mistério e repreendendo aqueles cristãos que estão traindo os meus irmãos que estão por aí. Tá? Então, irmãos, vamos aqui acompanhar, tá? Olha só. E essa palavra vai para todas as mulheres falsas cristãs, vai para todas elas, que está esperando só Deus falar. Escuta, irmão. Provérbios 22, olha só. Provérbios 22, 17, tá? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, tá? Aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável. Então, primeiramente, eu quero aqui revelar para vocês mulheres, tá? Para vocês mulheres que estão querendo ensinar a Deus, que está querendo ensinar Jesus. A Bíblia diz que ouça os conselhos dos sábios, porque o que os sábios falam são as palavras, os conselhos da Bíblia. Não é de teologias, não é de faculdade de filosofia, biologia, sabe, irmão? Não são essas tradições lá de fora. Vocês têm que lembrar de uma coisa, que essas tradições de estudar teologia, outras coisas lá fora, estranha que não está aqui, ela sempre vem do tempo passado. Os fariseus, os doutores da lei, pastores, sacerdotes, eles disseram assim com Jesus: este homem nunca estudou, como é que ele conhece? Entende, irmão? Então, para os fariseus, os sacerdotes, os pastores, porque os sacerdotes, esses fariseus, eles apacentavam as ovelhas, então ele é como o pastor também, né? Os falsos pastores, né? O falso sacerdote. Então, para os fariseus, para essas organizações políticas, desses líderes políticos das igrejas falsas, religiosas, você tem que estudar com eles. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você tem que estudar. É como o Bolsonaro, ele já disse que tem que fazer teologia, que as igrejas têm que fazer teologia. Então você veja aí. Essas são as regras, são as tradições dos governos. Tem que estudar teologia, que são as coisas que vão matar a própria escritura. Eles vão trazer lá de fora e vai aplicar aqui em cima. Mas Jesus disse que não é para citar nada do que não está escrito aqui. A minha confiança, a minha fé, ela está em Cristo, em obedecer o que Cristo falou para mim, e não o que diz esses pastores da teologia. Então você veja, irmão, que você tem que estudar.
Para você se tornar um pastor, ou um líder, ou um sábio que vai ser tido pelas nações, que as nações vão honrar vocês, vão valorizar você. Você tem que estudar lá na tradução dos fariseus, né, da teologia. Mas Jesus, ele falou assim para os discípulos: quem quiser aprender o ensino do meu Pai, aquele que obedecer os mandamentos, o Pai vai ensinar. Então Jesus ensinou os seus discípulos que para eles ser um grande sábio, para eles ter grande sabedoria, conhecimento, eles têm que guardar os mandamentos. E Deus que vai ensinar. Jesus não mandou eles ir para escolas das tradições, dos governos, dos fariseus políticos, das igrejas políticas dos fariseus, que estavam junto com César e outros impérios que existiam no passado. Jesus não mandou os seus discípulos ir estudar nessas escolas dos governos aí da teologia, filosofia, aonde os maçons estudam, aonde as igrejas católicas estudam teologia, filosofia. Porque quem criou essas escolas, que tem os vídeos aí antigos do próprio padre, foi eles que criaram as escolas da teologia, filosofia. Tanto eles, daí vieram os outros, que criaram também as escolas de teologia, filosofia, vários deles, vários impérios. Porque são sabedorias humanas da Terra. O que você vai aprender lá é coisas estranhas, coisas da vida, de ciência, Me desculpe, irmão, me desculpe. Deus me chamou para estudar sua lei. A minha tradição é somente a Bíblia. É como diz o apóstolo Paulo, que é para guardar a tradição que foi dada para nós. E a minha tradição é somente a Bíblia, tá? E é por isso que você vê esses homens errarem e perverter, botar a palavra na boca de Jesus, tirar a palavra da boca de Jesus. Esses pastores da teologia, eles estão fazendo isso e vocês nunca observam, porque estão interessados na prosperidade, estão interessados mais nas coisas materiais. Então vamos aqui, irmão, continuar, tá? Então aqui, irmão, você não vai chegar e ouvir a todos os sábios. Não é qualquer sábio que você vai ouvir, não. Você tem que prestar atenção, que você tem que ouvir aquele sábio, aquele irmão, aquele pastor, aquele profeta, aquele apóstolo. Você só tem que ouvir a esses, se estiver o que ele fala, se está aqui. Porque todos eles têm que falar somente o que está aqui. Não acrescentar, não tirar, não falar coisas estranhas lá de fora, não. Você tem que seguir aqueles que estão falando aqui. Então qualquer sábio, qualquer pastor que falar, ensinar para você, vá para a Bíblia. Porque Deus é que vai lhe ensinar. E assim que você vê na Bíblia, realmente aquele pastor está certo. Por quê? Porque Deus está confirmando o mesmo que Deus ensinou aquele pastor, ensinou aquele sábio. Então é Deus quem ensina. É Deus quem ensina. Deus ensina a mim e Deus também vai ensinar você. Agora, para isso, você tem que procurar as Escrituras para confirmar, para ter a mesma mente de Cristo, a mesma mente da Bíblia. Você tem que procurar a Bíblia. Não sair acreditando em tudo sem examinar as Escrituras. O diabo está enganando há muito, tá? Então olha só aqui, irmão, vamos continuar, olha só. O versículo 18, olha só, irmão. Porque é coisa agradável, os guardarei no teu coração e os aplicareis todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Está aqui, irmão. Está aqui. Tá aqui. Como é que pode agora essas mulheres falsas cristãs gravar seus vídeos e começar a profetizar e dizer que assim diz o Senhor? Eu senti de Deus, irmão.
O que essas mulheres estão sentindo é do outro espírito chamado espírito do erro maligno. São as mulheres que decidiram não mais procurar a Bíblia, a instrução que Deus deixou escrito. Veja que a Bíblia diz, o próprio Deus diz que Ele deixou escrito, para que você procure, leia, medite dia e noite e depois comece a revelar para as pessoas. As perguntas que as pessoas fizerem, você vai ter o dom da sabedoria para responder para essas pessoas. Por isso que Deus diz que Ele deixou escrito. Ele deixou escrito. Ele não vai derramar, você ficar esperando. Não existe isto. Deus disse que Ele deixou escrito. Então essas mulheres não querem mais saber, irmão. Não querem saber da lei, da Bíblia. Não quer saber, não. Você pode mostrar capítulo e versículo, elas vão repetir a mesma coisa. Eu só espero Deus falar. São espírito do erro que já cegaram várias mulheres, que já cegaram vários líderes das igrejas políticas, que carregam símbolos, que carregam bandeira das idolatrias, que carregam bandeira dos governos. Essas igrejas dos congressos, como a de Osiel Gomes, essas igrejas que carregam a bandeira dos governos, são as mesmas igrejas, tempo lá atrás, que já eram das igrejas dos governos da Babilônia. Igrejas políticas. Vocês têm que observar, irmão, que a bandeira que eles carregam dentro da igreja, as igrejas que estavam implantadas desde o início, são igrejas políticas, que nunca prepararam as ovelhas para receber o que vinha a este mundo, que é o coronavírus e mais coisas que virão a este mundo. Tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar mais coisas sobre Provérbios. Provérbios é incrível, para envergonhar essas mulheres que querem trair os meus irmãos, trair as pessoas que não vão merecer morrer, que querem trair as pessoas, os ímpios, que não merecerão morrer sem a salvação. Mas Deus está usando os seus sábios, para alertar os próprios gentios, os ímpios, para alertar os próprios escolhidos de Deus. Quem for de Deus vai se acordar, porque o próprio Deus diz, quem for sábio entenderá, mas quem não for, irmão, não vai entender e não vai dar crédito ao que diz a Bíblia. Esses são os falsos cristãos, tá? Então, irmão, me acompanhe esse segundo vídeo, que eu vou trazer todo o mistério que essas mulheres não conhecem dentro da igreja. Porque se elas dependerem dos seus pastores da teologia, como Osiel Gomes, Cila Malafaia, Max Essiano, vocês nunca vão conhecer a verdade de Provérbios, de toda a Bíblia. Nunca os advertências, os alertas desse fim dos tempos. Porque os pastores só falam de bênção, de milagre, de prosperidade, de sonho, sua conquista. Esses não são pastores de Deus. Esses não são. Você vai surpreender lá na frente. Não veja tempos, nem época, nem data. Porque o tempo só pertence a Deus. O tempo de Deus cumprir o seu juízo ainda na terra. Tá? Que Deus abençoe a todos. Tanto os inimigos como não inimigos. Deus abençoe a todos. Porque o abençoar só depende de Deus. Deus abençoar aqueles que pertencem a Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Tá? Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami,
camarade belé kasi soki nazangi nazali susu nelo côté babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour bolingo na yo immuable, amour inconditionnel.